Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, existe um refrão que a igreja já começou a repetir e vai fazê-lo durante 7 dias seguidos. Nós chamamos de oitava de Páscoa. 8 dias em que nós vamos proclamar: o Senhor ressurgiu, aleluia, aleluia. E hoje, nessa celebração, diferentemente do que aconteceu ontem à noite, ontem nós estávamos tomados exatamente por essa grande alegria de Cristo que venceu a morte. Hoje, claro, domingo, Jesus venceu a morte também, mas agora num aspecto mais de experiência pessoal. O que eu quero dizer é que João dá essa característica para o domingo, na sua narrativa sobre a ressurreição. Nós encontramos detalhes que ele vai colocando no seu evangelho. Por exemplo, que Maria Madalena vai ao túmulo e não encontra o corpo de Jesus. E ela então vai encontrar com Simão Pedro para dizer exatamente isso. Nem Simão Pedro, nem o discípulo amado, nem Maria Madalena, ninguém tinham compreendido. Ele que diz assim: eles ainda não tinham compreendido a escritura segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Ora, o que nós estamos celebrando? A ressurreição. Então, hoje somos chamados a fazer um ato de fé profundo, o crer na revelação. Muito se fala, quando começamos a celebrar a Páscoa, se pergunta sobre os aspectos históricos da vida de Jesus, se ele existiu, como existiu, onde, etc. Mas esse não é o dado importante. O dado importante é aquilo que Jesus revelou: que ele ia sofrer a paixão, que ia morrer e iria ressuscitar. E é esse ato de fé que João coloca nesse texto. Ele viu e acreditou. O que é que João viu? Ele viu os panos que enrolaram o corpo de Jesus, mas não viu o corpo. Então a ressurreição é baseada no túmulo vazio. Mas esse vazio do túmulo que enche o nosso coração de esperança e que também faz a gente sair do nosso túmulo. E que túmulo é esse? Nós estamos vendo de fato o corpo nu e cheirando mal. Essa pandemia que está acontecendo, esse vírus, fez a gente enxergar a realidade humana do jeito que ela é, nua e crua. Como que os interesses, como que a política, a economia, tudo gira em torno de um aspecto só: ter lucro. Ninguém pensa no ser humano. Mesmo quando diz vamos cuidar do ser humano, não sei se estão querendo cuidar mesmo do ser humano. Saiu uma estatística que em São Paulo 50% das pessoas não aderiram ao isolamento. E não aderiram por quê? Porque são inconscientes? Não. Porque a maioria do nosso povo, se não trabalhar, não come. Esse é um aspecto que as autoridades precisam cuidar, que precisam tratar, que precisam levar a sério. Não é? Não basta simplesmente decretar que isso ou aquilo, mas é preciso também decretar quais os passos para cuidar daqueles que não podem se isolar. Essa é a questão fundamental que não se coloca hoje. Mas o tempo se impõe, a realidade vai se impor.
E qual é a realidade? Que as pessoas precisam comer, precisam viver. E que as autoridades estão aí para fazer isso acontecer, não do jeito delas, mas do jeito que tem que ser, respeitando de verdade o ser humano. Então, o túmulo vazio faz a gente enxergar o túmulo de hoje, que está cheio de podridão, e que é preciso realmente abrir esse túmulo e retirar essa podridão para renascer realmente aquela pessoa humana que Deus fez a sua imagem e semelhança. Isso é ressurreição. Aí a gente passa por outro aspecto mais humano da ressurreição. O evangelista São João, que é muito detalhista, diz que ele e Pedro estavam correndo juntos. Não sei se João era mais jovem, mas o fato é que ele chegou primeiro. Dá a entender que ele chegou primeiro porque amava mais. Quem ama mais, corre mais. Mas olha só que interessante. João chega no túmulo e não entra. Ora, a pessoa está curiosa, a pessoa está ansiosa e chega na porta do túmulo e não entra? Não é estranho para vocês? Ele espera Pedro chegar, Pedro chega e entra. É assim que descreve o texto. O discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro, olhando para dentro. Então João deu uma espiadinha lá dentro, mas não entrou. Chegou Pedro, que vinha atrás, e entrou. Por que Pedro entrou primeiro que João? Aqui é a descrição daquele que vai ser o chefe da igreja. Então aquele que tem que entrar primeiro no túmulo vazio é Pedro, o primeiro, aquele que Jesus escolheu para ser o chefe da igreja, que vai conduzir a igreja. Aqui também tem um outro aspecto humano bastante interessante, né? Às vezes na igreja a gente fica fazendo aquelas diferenças entre nós. E Jesus, segundo o que João diz, tinha uma amizade muito próxima de João. Mas na hora de escolher quem ia chefiar a igreja, ele não escolheu aquele que ele achava, ou melhor, não escolheu aquele que era seu amigo. Não fez escolha por amizade, fez a escolha por competência e escolheu Pedro. É uma boa lição para nós na igreja, na família, nos negócios, em tudo. A gente fazer as escolhas não só por amizade, mas por aquilo que realmente as coisas são. Quem é que vai dar conta do recado verdadeiramente? E cada um se colocar no seu lugar, como fez João. Não entrou, esperou Pedro entrar. Mas é um aspecto humano, né, desse texto que a gente está aqui auferindo a esse texto. Mas o mais importante de tudo é: ele ressuscitou e nós temos que ressuscitar com ele. Ressuscitar nas nossas atitudes, ressuscitar nos nossos pensamentos, ressuscitar no modo de fazer as coisas, no relacionamento com o nosso irmão, conosco mesmo e, claro, com Deus. O Senhor ressurgiu realmente. Aleluia. Deus abençoe você. Se sinta sempre na presença de Deus. Não desanime, porque Ele está no meio de nós. O Senhor ressurgiu. Aleluia, aleluia. É o Cordeiro Pascal. Aleluia, aleluia. Imolado por nós. Aleluia, aleluia. Ele vive e venceu, é o Cristo Senhor. Aleluia.